Oi pessoal, eu sou o Gabriel, sou professor de História, formado pela Universidade de São Paulo. Estou no mestrado pela mesma instituição atualmente, pesquiso a atuação do dominicano Bartolomé de las Casas na corte do Carlos V, mas hoje eu vou trazer um pouco uma discussão historiográfica a partir de uma problemática, de um ponto de vista, de um conceito, na verdade, de um problema, de um ponto de vista problemático dentro da historiografia, que é o conceito de religião e o problema, né, as questões levantadas pela história das religiões e os processos, perdão, de colonização na América, na África e na Ásia, tá? Desse ponto de vista, a gente tem que entender que o conceito de religião vai ser um conceito utilizado como uma forma de produção de conhecimentos, produção de hegemonias e produção de discursos de dominação para com os povos subalternizados na América, na África e na Ásia, principalmente, né, do ponto de vista dos nossos autores que falaremos hoje, na Ásia. Tá? Tendo isso em mente, nós, né, meu objetivo de hoje é trazer uma perspectiva historiográfica própria, que é a Escola Italiana de História das Religiões, e prováveis, possíveis e passíveis tangências entre esses dois, entre essa perspectiva e um grupo, né, um panorama historiográfico, que é aquele da escola do Subaltern Studies e dos historiadores indianos, que começaram a ficar bastante conhecidos e se popularizarem, né, começaram a circular suas obras nas décadas de 90 e 2000. Né, então, do ponto de vista da escola italiana, falaremos principalmente de Ernesto De Martino e Vittorio Lanternari. Do ponto de vista dos Subaltern Studies, falaremos principalmente dos historiadores, como Harnahiti Guha, principalmente, e um pouco menos o Dipesh Chakrabarty. Tá? Nessa perspectiva, nesse apontamento, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre o processo da formação da Escola Italiana de História das Religiões, que vai pegar esse objeto, religião, que já vinha sendo trabalhado de forma própria, concisa enfim, com suas problemáticas e panoramas dentro tanto da fenomenologia das religiões, quando a gente vai falar de obras como de autores como Rudolf Otto, como Mircea Eliade e afins, tanto né, da antropologia sistemática das primeiras décadas do século XX, com Emile Durkheim, Franz Boas, entre outros. Tá? Para essas duas perspectivas, o ponto central é, mesmo que diferencialmente, ambas vão entender a religião como um objeto único, unívoco e próprio, que se configura de forma bastante particular dentro de das sociedades. Né? Então haveria meio que um processo próprio em que a religião seja, do ponto de vista fenomenológico, um elemento essencial ao homem, né? Essa conexão com o sagrado, seja do ponto de vista sociológico, uma forma de organização primitiva, natural das sociedades, tá? Com aspectos elementares ou coisa do gênero. A escola italiana, diferencialmente, vai entender que para compreender esse objeto, não há como fazê-lo sem comparar os processos históricos de formação dos elementos religiosos, desde elementos religiosos de contextos pré-monoteístas, como os chamados politeísmos, romano, grego e afins, até o momento de contato entre as diferentes civilizações. Tá? O processo comparativo não é uma comparação horizontal, estéreo, como se fosse uma receita de ideias religiosas. É sim uma comparação cuja intenção é diferenciar e precisar os elementos distintivos nos distintos processos históricos. Então, né, a repetição fica para que fique claro que são comparações entre sociedades diferentes, culturas diferentes e tudo mais. Tá?
Tendo isso em mente, o que acreditamos seja bastante interessante vai ser a contribuição da obra do etnólogo Ernesto de Martino, que vai entender que é necessário ao historiador, ao etnólogo, ao antropólogo, a consciência do etnocentrismo crítico, né? Uma consciência, segundo o professor Adônia Agnolin, do envolvimento do pesquisador com o seu objeto de estudos, né? Como, por exemplo, o Demartino vai falar que, quando vai tratar da questão da realidade, né? Do nosso conceito de realidade, né? O problema das realidades dos poderes mágicos, ele não tem por objetivo, por objeto, somente a qualidade dos tais poderes, mas também o nosso próprio conceito de realidade, né? Nós, ocidentais, temos um sentido, damos um sentido para a existência, que não necessariamente é o mesmo dado por outras sociedades e que, inclusive, outras culturas não vão necessariamente nem ter um próprio conceito de realidade particular, né? Pode não ter, e enfrentar esse problema de outras maneiras, de outras perspectivas, com outras formas, inclusive da maneira ritual, que é o que propõe o professor Ernesto de Martino, né? Então, a partir disso, o professor Vittorio Lanternari vai analisando religiões de povos oprimidos, segundo a obra do professor Vittorio Lanternari. Ele vai entender que esse objeto religioso ele vai ser mobilizado de uma forma muitas vezes resistente, em formas muitas vezes de resistência aos poderes opressores coloniais, através de um processo de aculturação que é muito mais um diálogo, né? Muito mais uma integração verdadeiramente ativa que elabora elementos novos sob o estímulo do encontro com o diferente, como o professor Lanternari vai falar. Tá? Então, assim, segundo o professor Adônia Agnolin, a consequência das contribuições de Lanternari e inserimos de Martino é representada pelo fato significativo de entregar a tradição de Petazzoni, a tradição da escola italiana, uma antropologia religiosa em condição de utilizar o comparativismo e a ótica historicista também voltada para a análise do presente, ou seja, das dinâmicas religiosas e socio-religiosas em ato. Tá? Isso em mente, né? Então, temos já esse panorama, né? Essa pequena introdução ao contexto da escola italiana, principalmente esses dois conceitos, que é a ideia do etnocentrismo crítico e a ideia de aculturação, né? A primeira do De Martino, a segunda do Lanternari. Nos enfrentamos à obra clássica já do professor Hanahiti Guha, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, do professor Hanahiti Guha, obra da década de 80, tá? Em que o Hanahiti Guha vai trazer análise sobre diversos fenômenos, diversos acontecimentos históricos, políticos, em que houveram embates, houveram formas de negar, houveram reapresentações em que os camponeses vão a mobilizar uma sua própria forma de sociabilização para poder, enfim, né, resistir ao processo colonial e também ao processo das outras formas de opressão que não são apenas aquelas perpetradas pelo Raj britânico, né? Então, no livro Elementary Aspects, né, os aspectos elementares da revolta camponesa, que não foi traduzido para o português, que nós saibamos, o historiador ele vai falar sobre, né, vai ter como tema principal as revoltas camponesas de indianos em diversas regiões da Índia no século XIX, principalmente entre 1750 e o começo do século XX, tá? Então quase 150 anos aí de análise. Então vai falar sobre todo o processo de formação do Raj britânico e tudo mais. Isso vai fazer com que o Hanahiti Guha
construa uma forma própria de analisar esses movimentos camponeses, buscando não cair na problemática que ele acredita que tenha havido entre outros historiadores que vão tratar sobre revoltas camponesas, revoltas de subalternos e coisa do gênero, que vão ser revoltas próprias, que vão ser autores como, por exemplo, Christopher Hill, e autores, até o Friedrich Engels, né, quando vai escrever A Revolução antes da Revolução, na tradução da expressão popular, né, vai falar sobre as revoltas camponesas alemãs no século XVI. Ele tenta desmistificar essa ideia de que essas revoltas, esses camponeses, esses grupos subalternizados dentro do sistema colonial indiano e do sistema pré-colonial indiano não são movimentos pré-políticos, não são movimentos que desafiam a lógica da política, não é essa a proposta. A proposta é entender que eles são movimentos campesinos, camponeses, com lógicas próprias de funcionamento. Né? E assim, o James Scott, na introdução do livro, da edição de 1999, creio que seja a segunda edição, ele vai nos falar que Gurra ele não vai fazer direito uma teoria de como lidar com essas problemáticas. Ele vai nos trazer uma receita de bolo, uma receita de barco. Né? Uma tradição de como se fazer um barco. E aí, diversos autores em seguida vão seguir essa receita. O problema central do Subaltern Studies, inclusive reconhecido pelo próprio Gurra, quando se afasta desse movimento, é que ele acabou sendo apropriado por correntes relativistas. Né? Mas, eu creio que, e aqui é a nossa proposta de tangenciamento, se a gente entende a religião do ponto de vista histórico-religioso, comparativo, do ponto de vista próprio, no qual a história das religiões demanda que a gente compare, a gente diferencie, realize um processo diferencial, o Hanajit Gurra ele vai fazer uma análise diferencial das revoltas camponesas. Por isso, inclusive, é central, essencial que ele traga os exemplos que ele traz, falando da obra do Mao Tse-tung, falando da obra do Gramsci, falando da obra do Engels e etc. Tá? Então, ele já se faz uma análise diferencial, só que do ponto de vista ainda sem a ideia, creio que fundamental, de um procedimento que permita ao historiador encontrar um material metodológico próprio que não caia, né, na redução do pré-político. Tá? Né? Então, eu acho que eu vou terminar nesse sentido. Se do ponto de vista da problemática religiosa, a Escola Italiana de História das Religiões nos apresenta uma forma de não reduzir as alteridades culturais em religiões e acabar caindo, né, em uma aproximação ao cristianismo, que é a nossa forma de leitura, porque estamos numa sociedade ocidentalizada. O Subaltern Studies faz a mesma coisa do ponto de vista político. E aí, entender as prováveis imbricações políticas dos discursos religiosos dos colonizadores e principalmente dos colonizados demanda que haja também esse tipo de cuidado que se faz em um e em outro. Porque você entender esse processo é fundamental para uma realização de uma história que seja criticamente feita e que tenha uma consciência crítica, como vai nos pedir o Ernesto De Martino quando ele vai falar do etnocentrismo crítico. Tá? É isso, eu acho que estourei um pouquinho,
Mas agradeço a todos e obrigado pela atenção.